aqui nessa noite, tudo que o Senhor já fez, mas nós cremos que Ele ainda vai falar conosco pela sua palavra, amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 2. Esther, capítulo 2. E hoje, Dia dos Pais, nós vamos falar de alguém que não foi pai, mas assumiu a paternidade. Esther, capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, na cidadela de Susã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Amém? Então, como eu disse, nós vamos conversar um pouco nessa noite sobre alguém que não foi pai biológico, mas que resolveu assumir a paternidade. E já é importante que você pense comigo que tem muita diferença entre gerar alguém e assumir a paternidade de alguém. Então, eu quero que você pense que essa não é uma palavra somente para os pais, mas essa também é uma palavra para as mães, para os jovens, para os adultos, para aqueles que estão casados, para aqueles que ainda vão casar. Essa é uma palavra para a igreja, porque a igreja do Senhor é uma igreja, é uma reunião de filhos que se preparam para ser pais da próxima geração. Então, essa é uma palavra para mim e para você, é uma palavra do Senhor para nós, para todos os pais, para toda a igreja. Então, nós acabamos de ler um relato que fala desse homem, que a gente tem ouvido falar muito dele nesses dias aqui na igreja. Mordecai. Ontem, no Casar de Pão, o pastor nos trouxe essa palavra, falando um pouco a respeito dele. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito de Mordecai. Pensando nesse contexto que a Bíblia fala, da jovem Esther, Hadassa, que era uma jovem órfã de pai e mãe. E a Bíblia diz que o seu primo, Mordecai, a criara como filha, que ele a assumiu como filha, que ele a tomou como filha. É interessante que você saiba que existiam leis no meio do povo judeu que tinham por finalidade proteger os órfãos e as viúvas. Então, era obrigação dos familiares próximos assumirem um órfão, para que ele fosse cuidado, para que ele tivesse condições de crescer e de ter um lar, alimento, enfim, as necessidades básicas atendidas. Nós não sabemos, a Bíblia não nos diz, se existiam outros parentes próximos de Esther. Mas o que a gente sabe é que esse homem, Mordecai, ele decidiu no seu coração assumir a paternidade dessa moça e a criar como sua filha. E é importante, como eu já disse no começo dessa palavra, que a gente perceba essa grande diferença
entre gerar alguém e assumir a paternidade de alguém. E é nesse aspecto que eu quero que você medite comigo nessa noite. Mordecai vai nos ensinar muitas coisas que estão tão reais que parece que ele está vivendo no nosso tempo. A postura de Mordecai, ela fala dos dias de hoje. Ela fala para os nossos dias. Ela fala de homens que precisam se levantar como pais nessa geração. Ela fala de adultos, de mulheres que precisam assumir sua responsabilidade com uma nova geração que está se levantando. Mordecai ensinou com a sua vida, a partir da criação da órfã Esté, como nós, como os homens de Deus, como os homens da sociedade, como a igreja deve se levantar pela causa do órfão, como nós, como a igreja, deve se levantar para cuidar da próxima geração. Então, nós vamos aprender com a vida de Mordecai, que é uma grande diferença entre gerar filhos e assumir paternidade. E a primeira diferença, o primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você nessa noite, é que aquele que assume a paternidade, ele protege. Esse é o primeiro aspecto que eu quero que você guarde no seu coração. Alguém que se levanta para assumir a paternidade de alguém, é alguém que está disposto, na sua mente e no seu coração, em proteger. E a Bíblia vai nos dizer, nesse mesmo capítulo 2, no versículo 10, o seguinte: Esté não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Só para lhe dar um pouco de contexto, caso você não conheça essa história, nós estamos falando de um povo, no caso aqui, Mordecai, Esté e alguns outros judeus, que estão aqui exilados, eles estão fora da sua terra, e eles estão num reino persa, e nesse reino, era um reino que tinha uma cultura, um contexto completamente diferente do contexto do judaísmo, da cultura judaica. E aqui a gente vai perceber que Mordecai, ao criar Esté, ao ensinar Esté a respeito dos princípios, de quem ela era, do seu povo, agora nesse contexto de estar no meio do exílio, e aqui Esté, ela está participando do concurso de rainha para assumir o lugar da rainha que foi deposta, né? A rainha Vasti. Então, Esté aqui, ela está participando do concurso com muitas outras moças. E Mordecai disse assim para ela: olha, não fala que você é judia. E por que que Mordecai deu essa orientação para Esté? É importante que você perceba, como eu já falei, que eles estavam num contexto cultural completamente diferente. Então, ele, no sentido de proteger a Esté, ele disse assim: olha, não conta, não fala, ainda não é o momento, não fala agora, porque ele pensou que caso ela falasse, caso ela assumisse ali, naquele momento, naquela hora, a sua identidade, ela pudesse se expor a preconceitos e a perigos. E Mordecai disse assim: ainda não é o momento. Então, com um senso enorme de cuidado e de proteção, Mordecai deu essa orientação a Esté. Ele entendia que o reino persa era um ambiente hostil. E ele precisou dar essa orientação para que Esté não colocasse a sua própria vida em risco. E ele pensava, se ela compartilhar essa informação, talvez agora, nesse momento, ela não encontre o favor do rei. E aí, eu quero te chamar a atenção para isso. Proteção. Assumir paternidade fala de assumir proteção. E nós estamos em dias tão difíceis. Dias tão terríveis, dias de tanta exposição.
e dias de tanto desleixo. Se você imaginar o quanto as nossas crianças estão desprotegidas, você se assusta. Se você começar a realmente se expor a esse assunto, de ver quão vulneráveis elas estão, você vai começar a ficar muito preocupado. Porque nós estamos num tempo em que as crianças e os adolescentes têm acesso a tudo. E de quem é a responsabilidade de proteger essas crianças e esses adolescentes? De quem é essa responsabilidade? É sua, é minha. E a minha responsabilidade não é somente proteger a João e a Júlia, é principalmente proteger João e Júlia. Mas eu tenho responsabilidade com qualquer criança que eu tiver alcance. Você consegue entender a dimensão disso? Nós fomos chamados para sermos os pais da próxima geração. A grande questão é que essa geração ela está em perigo. Essa geração está sendo exposta a todo tipo de violência. Essa geração está sendo exposta a todo tipo de conteúdo. Imagina você tendo um filho de 5 anos de idade. Você tem coragem de soltar essa criança sozinha no centro de Paulista? Você tem? Eu não tenho. Você tem? Mas talvez você tenha coragem de deixar essa criança sozinha num quarto com o celular. E ela tem acesso não somente ao centro de Paulista, mas ao mundo todo. Sem nenhuma supervisão. Sem nenhuma preocupação com aquilo que ela está acessando, com aquilo que ela está vendo. Quem é que protege? Quem é que se levanta e diz, você não está preparado ainda? Você não tem condições de assumir o controle deste aparelho. Qualquer pessoa que deseja assumir a paternidade, que se levanta para ser pai da próxima geração, ela precisa entender que sobre si deve existir um peso da proteção. Esse peso está sobre a igreja do Senhor também. Nós precisamos entender que sobre nós há uma incumbência, um encargo de proteger a próxima geração. E nós estamos de verdade no meio de uma guerra, onde esses são os alvos, as crianças e os adolescentes. E nós, como pais e como mães, devemos proteger essa geração. Mordecai, ele entendia que ele precisava proteger Esther. Você entende que você precisa proteger seu filho? Você entende que essa é sua responsabilidade? Você entende que você pode e deve proteger seu sobrinho? Você entende que você pode e deve proteger uma criança daqui do Ministério Infantil? Você pode. Você deve. É sua responsabilidade como igreja. Não pensa que é só responsabilidade dos voluntários do Ministério Flechas. Não pensa que é só responsabilidade do pai e da mãe. É principalmente do pai e da mãe. Mas eu queria que você pensasse comigo que nós, como igreja, muitas vezes estamos recebendo crianças que não têm pais e mães que foram ainda encontrados por essa palavra. Eles ainda não servem Jesus. Eles vivem presos nos seus delitos e pecados. Agora eu queria ampliar esse senso de proteção na sua mente, no seu coração. Porque muitas vezes a gente até faz o dever de casa direitinho, né? A gente estabelece regras, a gente diz para as crianças, não pode acessar isso, tanto tempo no celular, com supervisão, com o controle dos pais. A gente está fazendo tudo isso. E parabéns se você está fazendo tudo isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
A maneira como você vive, a maneira como você leva a sua vida, também expõe seus filhos a perigo. Eu queria ter uma mensagem fofinha para vocês no Dia dos Pais, mas eu não consigo. Sabe, muitos adultos, adolescentes, jovens, estão expostos à pornografia. E muitos estão aqui, dentro da igreja. E a gente precisa entender que a pornografia é uma porta aberta para conteúdos de pedofilia. Eu sei que tudo isso é muito pesado para a gente falar. Mas eu quero te dizer que quando você está acessando essas coisas, você também está expondo seus filhos a isso. Você está abrindo portas no mundo espiritual para que seus filhos estejam vulneráveis a essas coisas também. Então não adianta você ter controle dos pais, dizer que não pode, fazer e dizer todas essas coisas, se a sua vida abre portas. É preciso entender que sobre nós pesa um peso de responsabilidade e de proteção. Essa é uma noite para nos convocar ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Sabe por quê? Muitos de nós vivemos para o hoje. A gente pensa somente, eu vou trabalhar para no final do mês pagar as contas, e vou fazer a feira, e vou pagar a internet, e vou pagar a escola. Enfim, tudo isso é importante e necessário. Mas o mais importante é estabelecer um legado. E nós precisamos nos arrepender. Que tipo de legado eu estou construindo? Que tipo de herança eu vou deixar? Todas as vezes que você abre essa porta, você está expondo o seu legado. E é preciso entender que a chave está na sua mão. A chave da proteção está com você. Meu irmão, minha irmã, essa é uma noite de se arrepender. E dizer ao Senhor, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não quero mais. Eu não vou viver mais isso, porque eu tenho um compromisso com a próxima geração. Eu tenho um compromisso de proteger os meus filhos, os filhos dos meus filhos, porque eu verei a tua bondade na terra dos viventes. Os meus filhos, os meus netos louvarão o nome do Senhor. Eu não serei um impedimento para que eles te louvem. Eu vou protegê-los com as minhas palavras, com as minhas ações e com as minhas atitudes. Mordecai nos ensina isso. O Senhor requer isso de nós. Nós precisamos proteger a próxima geração. Outro aspecto que nos salta aos olhos da diferença de quem assume a paternidade daquele que gera filhos é que esse que assume a paternidade, ele tem conhecimento do que se passa na vida de seu filho. A Bíblia nos diz no livro de Esther, ainda no capítulo 2, versículo 11, que passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Observa, Esther agora não está mais sob os cuidados de Mordecai. Esther agora está no harém do rei, e agora ele não tem mais aquele contato diário. Mas a Bíblia diz que ele sempre passava por ali para ter notícias de Esther, para saber como ela estava, para saber o que acontecia, para saber o que se sucedia. A pergunta que eu preciso me fazer:
Eu tenho conhecimento do que se passa na vida do meu filho. Algum tempo atrás, foi lançada uma série aí, Adolescência. E nós fomos pegos com o mundo paralelo dos adolescentes. Uma realidade que a gente sequer tem conhecimento que existia. Isso é real. Isso é real. Códigos que falam a respeito de suicídio, de sexualidade, de pornografia. Tudo isso acontecendo dentro da casa, no quarto, naquele lugar que talvez você diga é a privacidade dele. Meus irmãos, eu fui criada recebendo uma bronca e dizendo assim: vá para o seu quarto. E ai de mim se eu batesse a porta. Você lembra disso? Você passou por isso. Ai de você se você batesse a porta. Um dia eu esqueci, fui segurar a porta, quase que eu prendo meu dedo. Mas era melhor prender do que a dor que eu ia sentir depois, se aquela porta batesse. E por que é que hoje você não pode entrar no quarto do seu filho? Quem foi que disse? Quem foi que disse que ele pode ter uma privacidade que você não pode acessar? Ele não tem capacidade intelectual de definir o que é privativo para a vida dele. Você precisa saber o que acontece na vida do seu filho. Para de delegar essas coisas para a escola, para a igreja, não sei para quem que você está delegando. A responsabilidade é minha. Eu preciso ser a primeira a saber o que se passa com João e com Júlia. E você também. Você precisa saber o que acontece na vida do seu filho. Você precisa ter interesse pelas coisas dele. Sabe, muitas vezes a gente não consegue estabelecer esse diálogo porque a gente não tem interesse. A gente não consegue caminhar junto dos nossos filhos porque a gente está tão ocupado, a gente está tão cansado, que a gente chega em casa e muitas vezes, se você é o pai da família, você toma lá o seu banho e ou você vai rolar a tela do celular ou você vai jantar e se jogar na cama porque você está muito cansado. Só que você tem uma criança em casa que você passou o dia inteirinho sem ver. Começa a pensar. Você sabe qual é a cor preferida do seu filho? O prato preferido dele? O sonho atual dele? O desenho que ele gosta de assistir? O brinquedo que ele queria comprar? Você tem conhecimento disso? Você consegue perceber, olhando para ele, quando ele está triste? Quando ele está preocupado? Quando ele está ansioso? Você precisa saber da vida do seu filho. Você precisa tomar as rédeas disso enquanto é tempo. Há tanta gente querendo saber da vida do seu filho. Muitos dos nossos filhos estão em perigo. E a gente não tem conhecimento, porque a gente acha que eles estão seguros, segurando o smartphone, porque eles estão dentro de casa. Mas eles não estão seguros. Eles estão expostos. E você sequer sabe com quem ele fala. Esther já era uma jovem.
Mas Mordecai assumiu a sua paternidade e disse assim: eu vou saber o que se passa com ela. Eu vou saber da vida dela. Eu não quero que nenhum mal aconteça a ela. Talvez o mal esteja batendo na sua porta, assolando a vida do seu filho, e você não está tendo tempo para isso. Hoje é uma noite para que a gente se arrependa disso, e para que a gente volte os olhos para as coisas mais importantes. Pai e mãe, o mais importante não é você dar coisas para os seus filhos, por mais que isso seja necessário. O mais importante é estar com eles, é participar de suas vidas. Você foi chamado para conhecer e levantar a próxima geração. Sabe, outra diferença de alguém que gera filhos para alguém que assume a paternidade é que essa pessoa, ela simplesmente não impõe ordens, mas ela estabelece princípios. A Bíblia vai dizer para a gente, lá no versículo 20, ainda desse capítulo 2, que Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Você está entendendo? Esther era uma mulher. Esther não estava mais aos cuidados de Mordecai, mas a Bíblia está me dizendo que ela cumpria as ordens de Mordecai como quando ele a criava. Então, Mordecai não foi simplesmente alguém que dizia para Esther: faça isso, não faça aquilo. Mordecai estabeleceu no coração de Esther princípios. Quem estabelece princípios não vai criar filhos com obediência vigiada. Você sabe o que é obediência vigiada, né? Ele só obedece quando você está vendo. Só que tem muitas horas no dia que você não está vendo. Muitas. Então, o chamado do Senhor para a sua vida e para a minha vida não é somente dizer para o menino: faz isso, não faz aquilo. Por quê? Porque eu sou a mãe. Porque eu sou o pai. Não. O chamado do Senhor para mim, para a sua vida, é criar filhos aos pés do Senhor, lendo a palavra do Senhor. Sabe, é tão importante que a gente entenda isso. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo. Se pudesse projetar Deuteronômio, capítulo 6, os versos de 6 a 7. Vamos ler juntos. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensina-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Você está entendendo o que a Bíblia está nos dizendo? A Bíblia não está somente te dizendo que você tem que dar ordens aos seus filhos. É verdade, as crianças precisam de ordem. Elas precisam. Mas a Bíblia está falando de estabelecer e gerar e gravar no coração dos filhos princípios. E isso é feito no dia a dia, quando se levanta, quando senta à mesa, quando anda pelo caminho. Todo tempo é tempo de gerar e gravar princípios no coração dos filhos. Você entende que há uma responsabilidade muito maior do que somente dizer pode, não pode? Porque enquanto for pequenininho, pode ou não pode, resolve.
Mas depois que ele cresceu, pode ou não pode, não faz sentido. Se ele não tiver atrelado a um princípio. Você, eu, nós somos os primeiros que temos que guardar esses princípios. Essa é a orientação da palavra. O Senhor disse assim: olha, guarda esses princípios no seu coração. E depois, enquanto você anda, enquanto você come, quando se deita, quando se levanta, ensine aos seus filhos. Esses princípios devem estar primeiro no seu coração. Você não é chamado para ser um ditador de regras. Você é chamado para ser pai. Você é chamada para ser mãe. Você é chamado para ser igreja. E você precisa cravar os princípios eternos no coração dos seus filhos. A minha oração pelos meus filhos é que eles tenham experiências profundas com Deus. Que eles amem ao Senhor mais do que amam a mim. Que o Espírito Santo os tome. Mas eu tenho uma responsabilidade de diariamente ensiná-los. Meus irmãos, se vocês forem intencionais nisso, é simples ensinar a palavra de Deus. Qualquer coisa é exemplo para a gente ensinar a palavra de Deus. Mas se a gente estiver tão ocupado com a nossa própria vida, a gente só vai ser mais aquele que cria a base do grito e da ameaça. Então, será difícil seguir o Deus dos meus pais. Porque eu nunca vi esse Deus na vida deles. Nunca o conheci por eles. Que o seu filho tenha a alegria de aprender a orar com você. Que o seu filho tenha a alegria de ser ensinado por você o primeiro versículo. Que o seu filho tenha a alegria de dizer: assim como o meu pai, como a minha mãe ora, eu vou orar. Assim como meu pai e a minha mãe é um homem, é uma mulher de respeito, eu vou ser. Assim como meu pai e a minha mãe são pessoas honradas, eu serei. Ensinar pelo exemplo não é um caminho do ensino, é o único. É o único caminho. As crianças aprendem pelo exemplo. Mordecai nos ensinou isso, porque Esther, ela continuava guardando no seu coração os ensinamentos que Mordecai havia apresentado a ela. Mas sabe, aquele que assume a paternidade de alguém, é alguém que confronta e é alguém que encoraja. A Bíblia vai nos dizer, já lá no capítulo 4 do livro de Esther, se você puder abrir sua Bíblia, Esther capítulo 4, os versículos 13 a 14, só para lhe dar o contexto da história. Aqui, nós já estamos com o decreto de morte estabelecido contra os judeus. O povo foi agora, recebeu as cartas de que haveria uma matança geral de todos os judeus por conta do coração perverso de Amã. E Esther, já sendo rainha, está lá no palácio. E Mordecai, seu tio, está fora do palácio. E aqui chega o recado
de Mordecai a Esté. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esté: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para uma conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Observa, Esté estava ciente agora que havia esse decreto de morte. E foi-lhe dado uma carta de Mordecai dizendo: Esté se apresenta ao rei e fala em favor do povo judeu. Fala para que esse povo não seja morto. Só que as coisas não eram tão simples assim. Esté não podia simplesmente chegar lá diante do rei sem ser chamada, sem ser convidada por esse rei. E ela disse assim: olha, quem vai à presença do rei sem ser chamada, corre risco de morte. E Esté estava com medo. E aí, gente, Mordecai, como um bom pai, confronta Esté. Ele diz assim: olha, é o seguinte, se você se acovardar nessa hora, você e a casa do seu pai vão perecer. No caso era ele, né? A casa do pai dela. Você e a casa do seu pai vão perecer. Não pense que por você estar aí no palácio, você não vai ser atingida por isso. Você entende? Mordecai estava confrontando Esté. Mas em seguida ele diz assim: olha, o Senhor vai levantar outra pessoa se você não quiser fazer isso. Mas filha, você já pensou se não foi exatamente para esse tempo que Deus te preparou? Se não foi exatamente para isso que Deus te permitiu viver tudo isso, para que hoje você fosse rainha da Pérsia, e por meio de você viesse livramento para todo o povo de Israel. Então Mordecai encoraja Esté. Ele confronta, mas ele encoraja. Esse é o papel de alguém que assume a paternidade. Meu irmão, quando você vê uma criança, seu filho, sua filha, numa atitude, num erro, numa atitude de covardia, você precisa confrontá-lo. Quantos pais estão crescendo, vendo seus filhos crescer, sem sequer conseguir confrontar um erro de uma criança? Muitos pais são reféns dos seus próprios filhos. As crianças dominam a casa, ditam as regras, porque não há confronto, porque não há palavra de ordem, porque não há uma palavra de disciplina, porque não há uma palavra que diga: não é desse jeito, você não pode fazer assim, você não vai se acovardar, você não vai me responder, você não vai me desobedecer, você vai ficar de castigo. Você está errado, você precisa pedir perdão, você precisa se arrepender, você vai ficar de castigo. É preciso confrontar. É preciso confrontar. Sabe, nós estamos carentes de pais e mães que os filhos chegam da escola e tem aquela revista na bolsa. De quem é esse lápis? Foi meu amiguinho que me deu. Quem é a mãe dele?
Fulano deu esse lápis para o meu filho, estou lhe devolvendo. Foi assim que eu fui criada. Porque a gente precisa de fato saber se aquilo era verdade. A gente precisa confrontar. Mas agora a gente é tão tomado pela nossa própria culpa. Sabe por que você não confronta? Porque você é um adulto adoecido. Um adulto ferido. Um adulto que teve problemas de aceitação e hoje sofre feridas de rejeição. Então você tem medo de confrontar porque você não vai ser mais amado pelo seu filho. Sabe quando as crianças diziam: mãe, eu não vou ser mais sua amiga? A minha filha já me disse isso, Pichotinha. Aí eu me lembrei da frase da minha mãe. Mães repetindo frases de mãe. Eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe. Ela hoje diz que eu sou a melhor amiga dela. Então, nós precisamos confrontar. Resolva os seus problemas de rejeição. Não tenha medo de confrontar seu filho, porque ele vai deixar de me amar. Irmão, irmã, em nome de Jesus. Resolva, entregue na cruz as suas carências. E assuma o seu papel, a sua responsabilidade. Confronte. Mas sabe, também não adianta ser uma metralhadora de confronto. Porque tem gente que é muito bom em confrontar e péssimo em encorajar. Porque você tem que fazer melhor. Porque você só faz coisa errada, irmão. Desfaça essas palavras em nome de Jesus. Você tem que ser o primeiro encorajador dos seus filhos. Se você está declarando que ele só faz coisas erradas, a sua palavra tem autoridade sobre a vida dele. Sabe quando Mordecai percebeu que Esté estava com medo, ele chamou ela na grande: vem cá, todo mundo vai morrer, inclusive você, inclusive eu, todo mundo vai morrer, mas filha, quem sabe não foi para um tempo como esse que o Pai te levantou, que o Senhor te preparou para ser rainha. Você está preparada, esse é o tempo oportuno, você é corajosa. Você está entendendo? Essas são palavras de encorajamento que nós precisamos dizer aos nossos filhos. Eles precisam ser encorajados por nós a perseguir os seus destinos proféticos. Sobre cada um, o céu escreveu uma história. E eu tenho dito ao Senhor: Senhor, me ajuda a cooperar contigo para que João e Júlia vivam a história escrita do Senhor. Eu não quero atrapalhar a vontade de Deus na vida dos meus filhos. E sabe como é que a gente atrapalha? Deixando de encorajar. Deixando de fortalecer a identidade. Não faz nada que preste. Você é burro. Nunca acerta fazer as coisas. Você tem certeza que é isso que o céu diz a respeito do seu filho? Não. Não. Ele não diz isso. A Bíblia diz que nós fomos criados conforme a imagem e semelhança do Senhor. O seu filho, a sua filha, essas crianças que estão aí em cada uma dessas salas, cada uma revela um pouco, uma faceta de quem Deus é. Umas revelam a genialidade de Deus, outras revelam o bom humor do Senhor, outras revelam a velocidade de Deus. Como Ele é veloz, como Ele corre rápido. Você consegue encorajar seus filhos?
Pensa agora. Pensa agora no seu filho, na sua filha, você que tem filho e filha. Pensa agora numa qualidade dele. Eu consigo pensar em tantas. Você consegue ser grato a Deus por essa qualidade do seu filho agora? Eu quero que você se comprometa a elogiar seu filho hoje. E dizer: filho, como você é inteligente. Como seus olhos são lindos. Como seu cabelo é lindo. Como você faz isso tão bem. Esse é o seu papel. Encoraja seus filhos. Sabe, eles são muito pressionados. E as pressões são pressões de comparação. Só que é você, através de você, que a identidade deles é estabelecida. E é você que tem que dizer: filho, você é capaz. O pastor esses dias compartilhou lá uma história a respeito de Thomas Alva Edison. E a história dizia mais ou menos assim: Thomas Alva Edison, cientista, o que inventou a lâmpada incandescente. A história dizia mais ou menos assim, que ele chegou pichotinho da escola e entregou um bilhete da professora para a mãe. E disse assim: mãe, a professora mandou entregar esse bilhete. O que é que está dizendo o bilhete? E ela disse assim: filho, a mãe está lendo aqui que a professora disse que você é um gênio. E que a escola não tem estrutura. Não sabe ensinar, porque você é muito inteligente. Então a escola mandou que eu mesma ensinasse você em casa. E conta a história de que ele cresceu, a mãe dele faleceu. E depois de algum tempo ele estava mexendo lá nas coisas na casa. Ele já era esse cientista. E ele encontra o bilhete. E o bilhete dizia que ele tinha deficiência mental. Que ele não podia aprender. Que a escola não tinha como manter aquele aluno. Que ele estava expulso da escola. Mas ele tinha uma mãe encorajadora. E ela entendeu que se alguém diz que ele tem uma deficiência, eu vejo um gênio. O que é que você vê no seu filho? Como é que você olha para ele? O que é que você está semeando no coração dele? Mordecai disse assim: você não vai ficar nesse lugar de vitimismo, de medo, não, você não vai ficar aí. Você é capaz, você é corajosa, você foi preparada para um tempo como esse. Os nossos filhos vão enfrentar um mundo muito mais desafiador do que nós. E nós precisamos prepará-los. Eles precisam ter a coragem. Eles precisam ter uma identidade firmada, saber quem são e saber que são capazes de enfrentar os desafios. E quem vai dizer isso é você, pai. Quem vai ensinar isso é você, mãe. Você pode colocar de pé no seu lugar nessa hora? Sabe, nem sempre é fácil pregar essas coisas. Mas eu não quero trazer sobre você um peso de condenação. Eu quero te dizer que hoje pode ser um dia de mudança na sua vida. Hoje pode ser um dia de virada de chave na sua vida. Talvez você pense: meus filhos já cresceram, já não estão mais comigo, eu errei, eu não fiz as coisas certas. Você ainda tem vida. Você ainda tem vida.
E você ainda pode semear sementes de paternidade. Você pode influenciar netos. Você pode influenciar sobrinhos. Você pode influenciar crianças. Há tantas expostas. Há tantas que nunca ouviram uma palavra de afirmação. E você pode ser essa pessoa que vai ser o encorajador, a encorajadora de uma criança. Você pode ser o tio da igreja que hoje disse que eu estou tão bonita. Você pode ser a tia da igreja que disse que eu sou tão inteligente. Você pode ser alguém que disse: Jesus ama você, e Ele escreveu uma história extraordinária para você viver. Você pode ser alguém que se compromete a orar e a se levantar contra os predadores de criança dessa nação. Não se cale. Assuma a paternidade. Proteja a próxima geração. Estabeleça princípios nesse coração. Confronte e encoraje em nome de Jesus.